tem uma playlistinha aqui cheia de vídeos, deve ficar bom, mano. Realmente esse aqui, que vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, Justiceiro. Tô tomando o título por causa da minha cara aqui, ó. The Punisher alerta, esse vídeo contém gatilhos. Bem, literalmente, né? Enfim, vou ficar aqui de volta. Vamos nessa. The Punisher. Vamos lá, um vídeo aqui que eu provavelmente... Last bullet. Que saudade dessa época que era comum filmes de ação receberem jogos de videogame, principalmente quando... Verdade, uma época assim, qualquer filme ganhava um jogo de ação. Wolverine Origins ganhou um filme de ação, Wolverine ganhou um jogo, Homem-Aranha, a trilogia do Sam Raimi ganhou 3 jogos, os 2 jogos do Espetacular ganharam 2 jogos também. Saudade dessa época. Eu, inclusive, o Capitão América, jogo, teve um teve um jogo do Capitão América, mano, que eu gostaria muito de ter jogado, infelizmente não joguei. Se eu tiver a oportunidade de jogar, eu jogo, mano. Sendo bem sincero, vi ali, achei muito bacana, tô com vontade de jogar. se tratava de herói dos quadrinhos, era uma receita infalível. Wolverine... Aqui, ó, o jogo do Wolverine, Deadpool, infelizmente o Deadpool não é baseado no filme, mas ainda assim é bastante baseado nos quadrinhos, né? Então, acho bem bacana, só tá aqui, ó, tá? Principalmente quando se tratava de herói dos quadrinhos. Era uma receita Aqui, ó, esse aqui é o jogo do Wolverine. Não joguei, mas queria ter jogado. infalível. Wolverine, Deadpool e agora o Justiceiro. O segredo... Faltou a trilogia do Aranha, pô. A trilogia, tipo, basicamente um universo seguido, né? Mas tudo bem. O segredo para fazer sucesso é a famosa liberdade criativa, ou seja, pode atrelar o jogo a filmes e histórias em quadrinhos. Inclusive, esse jogo aqui do Justiceiro, muito bom, maravilhoso. E é baseado no filme aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui pra vocês, ó. Quebrar uma outra aba. Calma lá. Calma. Pesquisar aqui. Punisher. Aqui, ó. Shopping. Calma lá. Punisher PS2. Não. Punisher Movie. Aqui, ó. Esse jogo aqui foi inspiração. Foi basicamente uma continuação desse jogo e uma continuação do filme. Desse filme aqui, Justiceiro, Punisher lá. Inclusive, ainda não assisti o filme, tá? Quero assistir, mas eu não assisti. Porque é uma preguiça, tá ligado? Eu sou mais de assistir algo que eu já assisti, que eu sei que é bom, não preciso ficar procurando. Eu quero assistir. Quero muito assistir. Mas tenta contar uma história diferente, porém respeitando o material original, ou pelo menos ampliando. É isso que eu acho bem da hora. Por exemplo, do Espetacular Homem-Aranha, o desenho no caso, Espetacular Homem-Aranha do filme mesmo, e o Tobey Maguire, o Aranha do Tobey. Acho muito bacana respeitar a essência do personagem, respeitar o que o personagem é, a história. Que assim, se caso você não respeita ou tipo, não seja fiel na essência, etc., vai ter coisas como o De Volta ao Lar, ter coisas como assim, o Longe de Casa e tal. E, mano, não são bons filmes, não pro Homem-Aranha, sabe? Se fosse algum outro super-herói, acho que seria bacaninha. Mas infelizmente não tá sendo, né? Vou continuar aqui. A existente para ficar um jogo divertido e, claro, deixando o desenvolvimento nas mãos de quem sabe o que está fazendo. The Punisher foi lançado em 2005 por Xbox, PlayStation 2 e PC como uma sequência dos eventos do filme de 2004, só que ao mesmo tempo baseado 2004, exatamente.
lançado em 2000 e 2001. Esse jogo do Justiceiro é um muito. E as HQs do Justiceiro, do Homem-Aranha. Mas felizmente, mano, é tanta coisa. Tanta coisa pra... do prato cheio pros fãs do personagem, do filme e até do... É tanta coisa, tipo, tem lá dos anos 80, ali tem as novas, tem a cabeça aí, o universo paralelo. Eu fico confuso. É mais, tipo, pegar uma HQ solta e ler, tá ligado? Então eu tô acompanhando a Ultimate Maranha, nova que tá saindo e tal. Eu tô lendo bastante, lendo, cara, muito tiro, tô lendo. O russo, só um negócio, só, tipo, deixa eu ver se eu acho a cena aqui, rapidão. Rapidão, só, deixa eu ver se eu acho a cena. Aqui no YouTube mesmo. Só ver se eu acho a cena, rapidão, mano. Se eu não achar... Punisher 2004. Deixa eu ver se... Russo, né? Que eu achei, ó. Começar o YouTube, mano. Pronto, aqui, ó. Achei o anúncio, ó. Aqui, ó. Essa cena aqui, ó. Aqui, ó. É sempre misero que a lei sapeva que le convido. Real. Essa facada aqui, ó. Que ele deu uma facada real. Só que, mano, esse ator aqui é tão brabo que ele basicamente continua atuando, ó. Ma il coto e il copo ormai la sete si ferisce a pieno e su... Mano, isso que é ator, mano. Isso que é ator, mano. Um ator muito bom, mano. Inclusive a montanha de músculo, tá ligado? Enfim, né? Enfim, só isso que eu queria mostrar mesmo. Inclusive, não, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu... Opa. Isso, então, tem um negócio aqui. Aqui se eu acho uma imagem dos quadrinhos, ó, que eu achei, ó. Mano, tá igualzinho, mano. Todo filme tá igualzinho. Por que não fazem isso, mano? Se pegar o rosto da série, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá igualzinho o de 2004. Igualzinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Série, ó. Séries. Deixa eu ver aqui. Pô, não, pô. Calma lá. Série Netflix. Ô, mano, calma. Punisher. Mano, cadê? Você acha uma imagem? Oxe, isso aqui não é o russo, mano. Isso aqui não é o russo. O russo, cadê o russo, mano? Não vou achar, mano. Não vou achar o russo. É, o russo tá... Aqui, ó. Esse aqui é o russo, mano. Tem nada a ver com os quadrinhos, mano. Nada, nada, nada. Trucada, meu irmão. Esse aqui sim é um russo, mano. Esse aqui sim é um russo. dos quadrinhos em si. É um negócio que eu queria comentar. 50 segundos de vídeo. O vídeo tem meia hora. Aí vai demorar. Inclusive nem tô gravando, né? Ah, eu salvo depois, pegando e edita, etc. Enfim. Já que ele conta com participações especiais de vários outros personagens da Marvel, como o Homem de Ferro, Viúva Negra, Demolidor e até... Inclusive, eu joguei só até a parte que apareceu a Viúva Negra, depois não consegui mais jogar.
Mas quero zerar. Um surfista galvanizado. O problema de se adaptar a um anti-herói desses é que o trabalho só fica bem feito se vier acompanhado de toda a sua polêmica original. Portanto, se já começar cheio de freio e inibições, é melhor nem fazer. Ainda bem que em 2005 isso ainda não era problemático. Bom, pelo menos não muito. E um jogo do Justiceiro pode ser feito sem medo de meter o pé na porta. Fora que esse jogo tá aí para demonstrar que os direitos humanos, assim como a Convenção de Genebra, deveria ser apenas uma sugestão. Preciso Cara, essa finalização aqui, ó. feito sem medo de meter o pé na porta. Fora que esse jogo tá aí para demonstrar que os direitos humanos, assim como a Convenção Essa finalização aqui é muito da hora, mano. Muito da hora essa finalização. Nem é exatamente uma finalização, é mais um interrogatório. de Genebra deveria ser apenas uma sugestão. Preciso alertar que este vídeo contém altas doses de uso progressivo da força e demonstrações gráficas de justiça. Portanto, Tem outra finalização da hora. prezando pela sua sensibilidade, este material gráficas de justiça. Isso aqui, mano. Isso aqui é muito da hora. Essa finalização é muito da hora, mano. Foi. Nossa, é difícil, mano. A finalização é muito da hora e joguei até essa parte. Portanto, já prezando pela sua sensibilidade, este material pode e irá conter diversos gatilhos. Aqui é o gatilho. Conforme o juízo com que Não, essa parte é muito boa, mano. Essa parte aqui do jogo é muito boa, mano. julgardes, assim sereis julgados, e com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Amém. It's the Punisher! Fase caixão. Nessa parte aqui eu fiquei, nossa, 3 horas procurando o que tinha que fazer, daí fui lá, apertei um botão, daí voltei, e volta e volta. Aqui, ó. Inclusive, quero deixar aqui meu like, ó. Pronto. Se quiser se inscrever aqui no canal, é mais fácil ele pedir pra se inscrever aqui, né, mano? Mas enfim. The Punisher foi desenvolvido pela Volition, aquela empresa que ficou famosa com a franquia de clones de GTA conhecida como Saints Row. Para ajudar na história e atmosfera, Nunca joguei esse jogo. recrutaram o próprio Garth Ennis, responsável pelos quadrinhos mais pesados do Justiceiro. Tá vendo, mano? É isso que é empresa. É isso que é empresa, meu irmão. Por que não fazem isso? Mano, isso que é... Nessa época, sabiam fazer um jogo. Por que não fizeram isso com God of War, meu irmão? Na moral, cadê, ó? Aqui, ó. God of War 1. God of War 1. Diretor. Sei lá, pega o 2 também aqui, ó. Diretores. David Jaffer. Mano, é só pegar aqui, ó. Por exemplo. Ragnarok. Pesquisar aqui o diretor. Bruno Velasquez. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Bruno Velasquez. Vou copiar aqui o nome. Todo respeito ao diretor, tá? Deixa eu ver. Nossa, tá. Aqui, ó, trabalho só. Trabalho. Ué. Não entendi. Não entendi, calma. Ah, sei lá. Mano, o que eu me lembro de ter ouvido
que era o primeiro trabalho dele. Por que não chamou o diretor do clássico, mano? Por que não chamou o diretor do 2, do 1, pra dirigir God of War Ragnarok, mano? Ficaria 1000 vezes melhor, mano. God of War Ragnarok, convenhamos, né? Não falamos dele, mano. Não falamos dele, mano. Infelizmente, enfim, né? Inclusive sua série de histórias em quadrinhos conhecida como Punisher Max, sequência mais violenta do personagem que durou 5 anos, foi a principal inspiração para o segundo filme do Justiceiro, Zona de Guerra. Digo segundo porque ninguém sabe ou se... Olha, esse filme aqui, eu nunca vi, mas dizem que é a adaptação live action mais brutal do personagem. Não assisti, quero assistir, mas... Sequer considera aquele filme esquisito do Dolph Lundgren de 89 como o primeiro... É verdade, esse aqui nem tinha um símbolo. Esse aqui nem o símbolo da caveira tinha. Caramba, que arma grande, hein? Ô louco. Mano, arma grande, hein? Não mexe com esse cara. É nisso que ele mexe, mano. Mano, como que faz pra colocar no coldre, tá ligado? Nem dá pra colocar assim no coldre, mano. Não ia ser funcional, mano. Mas é artigo, já não é tão funcional assim. Quem dirá isso aqui, mano. Mas sim, ele foi o primeiro filme do Justiceiro. Muck Food Productions, uma empresa formada por ex-funcionários da Bullfrog e que já haviam trabalhado em Syndicate e Dungeon Keeper, já estava desenvolvendo um jogo do Justiceiro antes da THQ cancelar o projeto e passar o desenvolvimento para Volition. Essa finalização aqui é engraçada, mano. Digo segundo porque ninguém sabe ou sequer considera aquele filme esquisito do Dolph Lundgren de 89 como o primeiro. Mas sim, ele foi o primeiro filme do Justiceiro. Muck Food Productions, uma empresa formada por ex-funcionários da Bullfrog e que já haviam trabalhado em Syndicate e Dungeon Keeper, já estava desenvolvendo um jogo do Justiceiro antes da THQ. Essa finalização aqui é muito engraçada, mano. Que o cara acabou de cagar e você vai lá e começa a interrogar o maluco, mano. É engraçado, tá ligado? De certa forma engraçado. Brutal, sim, brutal, mas engraçado. HQ cancelaram o projeto e passaram o desenvolvimento para Volition. Muck Food foi a desenvolvedora original do primeiro Urban Chaos, aquele jogo de PlayStation de mapa quase aberto inspirado em GTA. Além do seu jogo do Justiceiro jamais ver a luz do dia, quando a empresa fechou, também deixamos de ter um possível Urban Chaos 2 e um jogo baseado no filme O Monge à Prova de Balas, todos ainda em processo de desenvolvimento. The Punisher da Volition foi feito com bastante carinho também, mas quando o jogo recebeu classificação para o lançamento, ele foi estipulado como um jogo para adultos, o que limita... Bem, não esperam nada menos do Justiceiro, né? O que é um jogo que tem tiro, caos, destruição, né? Bandidos, principalmente. Mas tô aceitando de assassinos também, sabe? De assassinos, etc. Enfim, o que eu quero é isso. Não espero nada menos disso de um jogo do Justiceiro. E não só de um jogo, mas também de filme, de série, etc. Não espero nada menos que isso, mano. Daria muito as suas vendas nos consoles da Sony e da Microsoft. A questão é que a principal mecânica do jogo... grande diferença, né? Muito violento. E esse aqui não? Esse aqui, o The Punisher, esse aqui não é violento. Meu irmão, uma finalização, você pega uma enguia. Você pega o cara e enfia num tanque de enguia. Como isso não é violento, meu irmão? Sei lá, outro teve uma serra, você coloca a cabeça dele, sei lá, dá choque no cara, joga o cara numa engrenagem e mata. Mano, como isso não é violento, mas o outro é. Mano. Um sistema de interrogatório para colher informações dos bandidos continham cenas extremamente violentas, portanto precisava apaziguar isso de alguma forma. Inclusive as versões de PC foram censuradas no Reino Unido, Austrália e até na Alemanha. Porra, Fritz, sério? Estão com medo de quê? Vocês não tinham videogames violentos em... Ele tem um ponto, mano. A Alemanha, Alemanha, você não tinha medo disso aqui não, tá ligado? Inclusive, pêsames aí pros judeus, tá ligado? Mas enfim. 1939. Eu odeio censura, mano. Nossa, não suporto censura, mano. Mas, ok, né? Dependendo do caso, acho que é tão pouco válido. Dependendo muito do caso, né? Algumas versões do jogo mudaram as cenas de interrogatório para preto e branco, com outras disformes. Eu lembro disso aqui. Isso aqui eu lembro de um vídeo
que tipo, quando ia matar, aproximava a câmera na cara do justiceiro e ficava em preto e branco. Isso aí eu lembro, tá? Não lembro se tinha no meu jogo, mas lembro que acontecia. Em um vídeo que eu vi, acontecia isso. Focando completamente a câmera das cenas de execução, e assim podendo receber uma classificação mais baixa e ser vendido normalmente. Fucking hell! Justiceiro zomba, né, mano? Justiceiro, mano, zomba. Mas é bom. One of my safes. Essa finalização é muito boa, mano. É muito boa aqui, mano. Tem que balançar muito pra cair, tá ligado? A faca aqui, tá ligado? Mas A versão de ainda assim é muito boa, mano. Nossa, cara, que jogo bom. Queria muito jogar, mano. Mas meu PC não aguenta. Meu computador não aguenta. E, infelizmente ele não aguenta a pressão, mano. Enfim. PC recebeu um patch opcional que removia a censurinha do bem, e devo dizer que desconheço outra forma de jogar isso. Esse sistema pode ser executado com qualquer NPC do jogo, porém alguns inimigos são marcados com uma caveira sobre suas cabeças, indicando que possuem informações importantes pro programa. Verdade, no jogo, se tiver uma caveirinha assim, ó, significa que ele tem informações importantes. E dependendo da fase, você vai poder fazer uma interrogação diferenciada, como por exemplo, ó, essa aqui mesmo. Cadê? Ó? Essa aqui mesmo é uma interrogação especial. Você vai lá balançando e vai ter uma barrinha aqui. Você tem que fazer a barrinha ficar no ponto exato para poder o cara falar a informação necessária. Isso aqui é muito da hora, mano. É algo que eu gostei muito. E eu gostaria bastante que tivesse, por exemplo, nos jogos Arkham. Jogos do Batman e tal, acharia muito da hora se tivesse, obviamente não com facas e tal, mas tipo, se o cara ficar, tipo, se assustar o cara, tá ligado? Pegar o Batman e fazer lá na roda, o cara ficar assustado e você falar, mano, pensa que louco seria, mano, seria muito da hora ter isso, mano, a pena que não colocaram, né, mas, mano, pensa que louco, mano, que louco seria se tivesse isso nos jogos Arkham, nos jogos do Batman, tipo, poderia até ser no jogo do Homem-Aranha. Tipo, o cara ficar meio que assustado e te dar uma informação, tá ligado? Tipo, falar, o bandido tá. O meu colega lá tá na avenida, não sei lá das quantas. Seria bacana, tá ligado? Seria muito bacana. Uma pena que não colocaram, né? Infelizmente. Devo dizer que desconheço outra forma de jogar isso. Esse sistema pode ser executado com qualquer NPC do jogo, porém alguns inimigos são marcados com uma caveira sobre suas cabeças, indicando que possuem informações importantes para o progresso da história. Algumas partes possuem indicadores chamados de interrogatório especial, onde o justiceiro improvisa uma tortura usando adereços do cenário para extrair informações. Nessa tela você precisa deslizar o mouse suavemente até preencher uma barrinha de medo que vai forçá-lo. Eu jogava no emulador de PS2, então eu tava usando o controle, ou tipo, mexer o analógico pra cá, tipo, até aquela barrinha ali. Não podia ir muito, mas era muito bacana. A falar. Isso contabiliza pontos que entre as fases podem ser usados para comprar upgrades e melhorias para suas armas, como... Não lembro se eu usava upgrade não. Sinceramente eu não lembro de estar usando os upgrades, sabe? Acho que eu jogava tipo na raça mesmo, sem nenhum upgrade. Igual a série God of War, né? Enfim. Pentes maiores, miras de precisão e silenciadores. Um sistema muito bem servido para um jogo de 2005, e digo isso até para os padrões de hoje. Caso o interrogatório dê errado e mate a sementinha por acidente, ocorre um pequeno déficit na sua pontuação, apesar disso nunca ter abalado a minha consciência. Que é isso, Gaston? Assim como os interrogatórios especiais, alguns e mate a sementinha por acidente, ocorre um pequeno déficit na sua pontuação, apesar disso nunca ter mais 200. abalado a minha consciência. Mais 200 aqui, ó, menos 100, grande diferença, tá ligado? Eu tenho 100 de lucro, tá ligado? Não vai me fazer falta. Ainda assim, né? Ainda assim é uma mecânica da hora. Punir por não fazer a coisa certa. É uma mecânica muito boa. Que é isso, Gaston? Não lembro
descrição é essa aqui. Assim como os interrogatórios especiais, alguns pontos também marcam as mortes especiais, que são maneiras criativas de se despachar as vítimas da sociedade de forma digna de um velório de caixão fechado. Isso aqui é muito bacana, mano. Tipo, é só uma estátua, mas ainda assim, mano, é muito bacana mesmo. Você ter essa opção de jogar o cara aqui e tal. Nossa, 6 minutos, mano, ainda assim. Eu só dar uma olhada em quanto tempo de live. Ah, 40 minutos, nossa, essa live não vai acabar nunca, mas enfim. Como este é um jogo de tiro em terceira pessoa, vai poder montar um arsenal no apartamento de Frank Castle, com mais armas sendo adicionadas na Gostava muito dessa arma aqui, essa arminha aqui, medida que as encontra nas essas armas aqui, ó. Gostava muito delas. A pena que não tinha. fases ou destravem oportunidades especiais. Todas elas podem ser usadas em dupla, mas quando esgota a munição, Frank descarta uma para recarregar a outra. São o feijão com arroz do combate ao... Bem, as armas grandes, né? Que se for as armas tipo pistolas, aí ele só joga as duas fora e pega outras no sobretudo, no coldre, enfim. crime, com pistolas, revólveres, submetralhadoras e rifles de... Mas aí pela fase você encontra outra também, tipo, por exemplo, tá com escopeta, tá atirando com as duas, tipo, esgotou uma, vai recarregada e pega outra no cenário, não tem... vários calibres, podendo ser usados a gosto de acordo com a ocasião. Lembre-se, a sociedade está doente e eu só estou aqui para distribuir rajadas de paracetamol. É aquela cena do Cobra, né? Você é uma doença e eu sou a cura. Mano, inclusive que filme bom, mano. Saúde Cobra. Peraí, vem cá, Sô. Tô pensando em fazer umas revisões nos direitos humanos e preciso da opinião de um beneficiário. Quem tem cu tem medo. Durante alguns interrogatórios, o meliante promete te ajudar caso poupe sua vida, geralmente liberando senhas ou dizendo onde guardam as armas. Podem até convencer os companheiros a te darem passe livre, sem dispararem as armas. Mas independente da promessa, quem decide se vai poupar o cara ou não é o jogador. Por isso que alguns interrogatórios ativam cenas de flashback do passado de Castle, mostrando na tela cenas de algum trauma. Isso aqui era muito da hora, tá? Que eu não sabia como ativar aquela cena. E eu queria ativar, só que eu não sabia como. A gente ficava voltando a fase. Na tentativa de fazer o jogador se simpatizar pelo torturado. Quando se aproxima de um inimigo, além de agarrá-lo como escudo humano e usá-los para interrogatório, também pode executá-los de forma rápida, porém dolorosa. Que joguinho! De interrogar o cara, eu tenho a opção de só estar ali rapidão e tal, com dor, mas bem mais rápido do que seria socando o cara ou socando a cabeça dele no chão, enfim, né? Seria mais rápido, né? Brutal e furioso, Nesso. Todas essas execuções variam de acordo com a arma que estiver portando no momento, com outras contextuais dependendo da localidade. Espera aí. Toma uma por minha conta aí. Coroana. Não vou nem perguntar, mas enfim. Só um minutinho, né? Aqui. Quando der pra pular, eu volto, mano. Opa. Voltou aqui. Pronto, que eu não vou dar... Aqui no Brasil, em média, 17 intervenções de agente. Peraí. Toma uma por minha conta aí. Isso aqui me lembra uma finalização em Hitman, onde você pega uma latinha, taca na cara de um cara e mata ele. É muito bacana. Aqui no Brasil, em média, 17... Ah, tá, um cutelo. Nossa, podia ajudar que você quer uma carta, calma. Nossa, aqui um pouquinho, ó. Aqui no... Podia jurar que isso aqui é uma carta, mano. Podia jurar que isso aqui é uma carta de baralho. Sério, podia ajudar, mano.
É só um cutelo mesmo. No Brasil, em média, 17 intervenções de agentes do Estado por dia resultam em vítimas fatais. Porém, são mortes resultantes de intervenções policiais praticadas sob hipótese de exclusão de ilicitude, ou seja, previstas no artigo 23 do Código Penal, onde não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever. Every muzzle flash means one more monster. Toda chama do cano significa mais um monstro abatido. Sim, concordo plenamente. Bem, se formos levar em conta que esse Frank aqui é um ex-policial, na verdade, certo, não é, ele é um ex-policial agindo em legítima defesa. Logo não há porquê puni-lo. Resumindo, deixa de ser vítima das... Mas só me contratar como advogado. Cadê Frank? Tô do seu lado. sociedade para se tornar estatística. Então, honestamente, acho que 17 ainda tá muito pouco. Outro mostrador que pode preencher na interface com cada inimigo abatido é um modo de abate carnificina, em que sai com 2 facas pondo a mão na massa. E as animações de execução são tão variadas quanto das armas de fogo, dependendo da posição em relação. Inclusive, mano, isso aqui é muito bacana. Que é tipo o modo fúria do Kratos. Cara, o dano que você levava, você sentia que diminuía, você batia mais forte. Mano, era muito bom. Esse jogo é muito bom. Relação ao inimigo, funcionando de forma aleatória, porém bastante fluida e natural. The Punisher é um jogo de ação até fácil. Ele resolve ficar mais desafiante apenas perto do final. Seu único ponto fraco são as lutas com chefões, que achei um pouco chatas e demoradas demais. Geralmente eles só levam dano com tiros na... Infelizmente é um tanto... Tipo, é só um inimigo normal com mais vida, sabe? Mas, tipo, o jogo em si é muito bacana. E tem uns inimigos que você tem que usar meio que inteligência. Por exemplo, o russo, que ele não... Tipo, o russo depois da luta do apartamento. O russo depois dessa luta, inclusive, spoilers, né? O russo depois dessa luta, ele fica... Ele só vai levar dano se você atirar meio que num bujão ali de gasolina que vai explodir na cara dele. Fazendo assim com que ele leve dano. Não adianta você dar tiro nele. Isso é uma luta bacana, diferencia bastante. Na cabeça, porém, muitos. Desde 2005 jogando essa obra-prima, eu não encontrei nenhum bug sério, além das vezes que a física parece que chapou todas no dia anterior e esqueceu como funciona. É um jogo bem detalhado. Eu jogando não encontrei nenhum bug. Sério, eu jogando no PS2, no emulador de PS2 no caso, não encontrei nenhum bug que tipo estragasse minha experiência. Diferente de alguns jogos atuais, né? Mas não foi muito ruim, enfim. Vai notar que nenhuma fase veio para encher linguiça e todas foram projetadas com carinho, com uma navegação intuitiva e muito bem decorada, com detalhes que não precisavam estar ali, mas fico feliz que estejam. Ainda mais hoje em dia que uma simples interação com o cenário tá virando coisa de outro mundo, como se esses detalhes fossem tecnologia perdida que nem a construção das pirâmides. I want information. Talk to me. You think I will beg? Você tem o direito de permanecer de boca fechada, porque sua voz tá me dando dor. Eu tenho uma melhor. Você tem o direito de permanecer um idiota. Pronto, tem que ser assim que as abordagens da polícia funcionam, né? Dor de cabeça, já esgotei com uma cartela de Dorflex. Espera aí. Do nada Sonic? Então tá, né? Acho que eu tô pegando muito pesado. Eu gosto dessa violência toda, mas e você, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Pode dar continuidade? Tá, vamos lá. Algumas pessoas chamam isso de violência policial, porém eu não creio que isso oprime ninguém, apenas garante disciplina. Oferece uma solução definitiva para as péssimas escolhas que eles tomaram na vida. Porque, mesmo quando você pensa que eles não tiveram escolha, sempre haverá a opção de não fazer. Portanto, acredito que a polícia não seja a causa da violência. É aquilo que o Homem-Aranha disse, né? Sempre tem uma escolha.
violência, mas a consequência dela, uma solução, por assim dizer. Porque se dormimos e acordamos bem, foi graças ao disparo que acertou em cheio no dia anterior. O que mais destaca o fato desse jogo ser um produto de seu tempo é a forma como certas nuances são sutilmente passadas para o jogador que prestar atenção. Exemplo disso são os reféns que estão sempre agradecendo toda vez que o salva de alguma situação perigosa, recurso bem recorrente no jogo. Isso é verdade. Só o justiceiro que, tipo... muito obrigado pelo que... sei lá, minha vida, tá ligado? Enfim, é um diálogo que acontece mesmo, sabe? Mas, assim, acho que é muito bom. Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Na fase do zoológico, todos os guardas que você salva pegam em armas para te ajudar, e até um agente funerário te agradece pessoalmente por tudo que o justiceiro fez pela família dele ao longo dos anos. Ele diz que o meu trabalho fez com que ele formasse seus 3 filhos na faculdade. De nada, meu velho. É sério, mano. Nossa. É real, né? É basicamente o que aconteceria mesmo, né? Tipo, valeu, você me ajudou muito a ter sucesso aqui na minha vida. Muito obrigado. Eu agradeceria ele assim mesmo, tá ligado? Se o justiceiro existisse na vida real, seria um agente funerário. Eu ia ter mais lucro do que o... do que o Trump, né? Bom que nenhum dos 3 vai ter que rodar de Uber para pagar o crédito estudantil. A campanha do jogo é contada pelo próprio Frank Castle durante o seu interrogatório, pois já na introdução ele é pego pela polícia enquanto reduzia a criminalidade local. A maioria das fases são memórias dele relatando aos detetives o que aconteceu até aquele dia, e começa com ele fazendo uma caminhada pacífica pelo centro de Belo Horizonte, região da Lagoinha, indo até uma boca de crack praticar a pontaria e fazer uma limpeza na sua própria vizinhança. De sobretudo preto daria... Inclusive, o Frank vai lá desarmado, tá? O Frank vai lá desarmado só pra ser o tiro em vagabundo. Eu concordo plenamente, tá ligado? Vai mostrar quem é que manda. Enfim, mas algo meio burro de certa forma, né? Pô, você vai desarmado enfrentar um monte de caras provavelmente armados até os dentes com escopetas, pistolas, metralhadoras, enfim. Eu iria pelo menos umas pistolas, tá ligado? Mas enfim, o Frank dá conta. Daria até pra se passar como um Eu acharia estranho se ele não desse conta, né? Mas... gótico, se essa cidade conhecesse outra coisa que não fosse sertanejo e cachaça. sertanejo, cachaça e funk, tá? Pronto. Eu não suporto funk. You killed him! Yeah, and you're next. Now where's the money? Nem pro meliante acertar o viciado na lixeira, deixa tudo. Sendo bem sincero, se eu fosse o traficante, eu... Pô, se vocês errar ali, não, eu vou trazer o corpo aí de volta, vocês tentam de novo. Eu só jogaria o corpo na lixeira, né? Pô, educação, tá ligado? Não pode jogar lixo na rua. Pra polícia limpar. There's no sense keeping you alive, is there? É por isso que a cidade fez a merda, né? Então, pô, se puder, joga na lixeira, né? Aê, ó, o segundo caiu no lugar certo. É basicamente o tutorial do jogo, te ensinando todas as mecânicas que irá usar daqui pra frente, que como já falei, não são poucas. Hey, about time. Come on in. Let's get that coat off, drop those guns, and get Nossa, não. cozy. I don't have time for Tem tempo pra this. isso. You don't know what you're missing. I think I do. Depois seguimos um carro roubado até um... Eu também recusaria, mano. Também recusaria. Pô, tá ali pra tá vagabundo, né? Para praticar o tiro-alvo em criminosos, não pra isso, né? Convenhamos. oficina de desmanche que já estava na lista do justiceiro mesmo. O Brasil registra 364 ocorrências de roubo de veículos por dia, vários deles terminando em morte, ou seja, parece um bom lugar para praticar um pouco de justiça. Who runs this shop? Fuck off and die, asshole! Resposta errada, parceiro. Vamos de novo. Carlo Duca! Pronto, viu? Nem doeu tanto. Agora eu te libero da sua desgraça. Depois de ser bem persuasivo com ele... Essa aqui é muito boa, mano. Essa finalização aqui é muito boa, mano.
muito boa mesmo. Eu gosto muito. Carlo Duca me diz que trabalha para Bob Gnucci e que ele usa essa oficina de desmanche para operar um tráfico de drogas também. Tá na hora de subir pela cadeia alimentar. Encontrei Bob num boteco cheio de guarda-costas e ele oferece a primeira luta com o chefão. E como ele usa colete por baixo da blusa, só leva dano se acertar na cara. Algo bem... pra minha boss fight, mano. Que assim, depois que você joga a melhor primeira boss fight de todas as outras ficam ruins, né? Pô, God of War 3, a primeira boss fight se enfrenta o Poseidon, que se enfrenta um idiota com colete. Não dá graça, mano. Não dá graça. Não é tão desafiador assim. A única dificuldade que eu tive aí foi a falta de bala, mano. Sério, a única dificuldade que eu tive aí foi a falta de bala, meu irmão. Porque de resto eu não tava basicamente sem levar dano. Mas... a física de realidade. Confiança. Sério? Obrigado. Quer dizer, a física é extremamente realista, né? Aqui, ó. Damn it, Castle. This was my Caramba, Castle, isso é meu favorite bar. It's a shame I could kill you only once, Bobby. A família Gnucci é toda de mafiosos, então arrumei um jeitinho de me infiltrar no velório do filho da puta. Na hora certa eu só tive que sair do bolo pra animar a festa. Infelizmente a mãe dele não estava, vou ter que apagar a velha outro dia. Aqui uma visão do seu futuro, ó. No one ever is. Mas vários dos presentes no evento tiveram informações importantes. Isso aqui é muito bacana, mano. Isso aqui é muito... E aí, Big? Chegou, mano. E aí, tudo bom, mano? E aí, como é que tá? Tá de boa, mano? Já acabei de fazer um react do GTA 6, mano. E aí, como é que tá, mano? Tá de boa? Depois eu vou postar uns vídeos em corte. Tipo, desse aqui do Justiceiro. Outro do GTA 6 também. GTA 6 não comentei muito, que não tem muito que eu comentar, mas enfim, né? Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que essa finalização aqui é muito da hora, mano. Inclusive é referenciada no vídeo do Ice Makers, se eu não me engano. Mas não tem muita importância, então. Enfim, o que eu queria comentar é que isso aqui é muito bacana, mano. É algo que o Justiceiro faria, mano. Tá bem? Graças a Deus, aí sim, mano. Aí sim, aí sim. Enfim, continuando aqui. Para me dar. Uma delas é que até o velório era uma fachada para mais tráfico de entorpecentes. Puta merda, meu irmão, você não respeita nem parente morto. Pô, pra não respeitar parente morto, meu irmão. Sendo bem sincero, mano. Aí tem que matar mesmo, mano. Não, aí... That's a smell you don't forget. Vai se acostumando. Isso é só o começo. Isso é apenas o começo. Pelo menos pude pegar o outro irmão, Ed Gnucci, e levá-lo à justiça daquele nosso jeitinho sadio e cristão. A mãe dele... Pô, isso aqui me lembra a morte do Ra's al Ghul. Lá do Batman Arkham City. Não lembra a morte do Ra's al Ghul? Daquele morte aqui espetado e tal? Morte entre aspas, né? Morte tipo só no jogo. E depois ele até sai lá, então... É morte, mano.
ele vai ficar puta. O interrogatório continua, com os detetives tão entretidos com a história quanto eu e você. Então, já que a Mama Gnut não ficou no velório do filho até o final, resolvi dar uma passada na casa dela para terminar o serviço antes que o corpo do segundo terminasse de esfriar. Fui bonzinho com o primeiro capanga que me livrou de ter que enfrentar o resto. Depois de matar outro chefão chato na sua biblioteca, finalmente cheguei ao seu escritório. Mama Gnut, tô pensando numa forma criativa de unir essa... Se eu não me engano, eu não lembro de ter jogado essa fase, tá? Não lembro, felizmente. Felizmente não lembro, mas se eu joguei, não lembro. E não lembro dela. Nem sincero, eu nunca vi ela. Nem sei se... Nem sei se eu joguei essa parte, mano, na moral. Esse visual tá basicamente um robô. Essa puta velha aos seus dois filhos. Voa, piranha! Pera aí, deu não. Vão tomar mais distância da janela. Agora foi! É que o vidro era temperado, tá ligado? Mais um dia de trabalho bem feito. Time to leave. Drug operations. Bem, o lixo no seu devido lugar, né? Na rua. Na rua não, na lixeira, desculpa. Desculpa aí a rua. Infelizmente, a eliminação da família Gnut não pôs um fim ao tráfico de drogas como pensei. Nesse ramo é assim, você corta uma cabeça e nascem duas no lugar. Problema não, a gente continua tentando. Bem, se vai acabar ou não, não sei. O importante é tentar, né? Eu sei tentar. Eu sei tentar, né? O importante é tentar. Aqui na nossa terrinha registram-se Nossa, se eu soubesse, meu irmão. cabeça e nascem duas no lugar. Problema não, a gente continua tentando. Se eu soubesse que dava pra matar o cara assim, eu matava, mano. Pô. Se bem que tem água ali, acho que o cara sobreviveu, né? É não, o cara ia sobreviver, mano. Aqui na nossa terrinha registram-se mais de 490 ocorrências de tráfico por dia, sendo que 47% disso, quase a metade, se concentra só em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acho que já... Meu estado. Eu moro em São Paulo, pô. Aí. Sei que tá ruim, mas também não precisa jogar na cara, né? Aí. Aí é triste, meu irmão. Pô. Aí tu me ofendeu, mano. Na moral. Enfim, continua. já estão contrabandeando drogas até dentro do queijo redondo, porque puta que pariu, só isso... Eu vi uma série onde contrabandeava droga num sabonete, mano. Na prisão, mano. Mano, se esses caras são criativos a esse ponto, mano, usa um negócio eficiente, mano. Pô. Usa pra sair da prisão, tá ligado? Usa pra viver decentemente, não usa pra esconder droga com sabonete, mano. Pô, aí não dá. Explica por que essa merda subiu tanto de preço. Some people just have no respect for human life. Os bandidos são esses. Que não tem respeito nenhum pela vida humana. São esses, os bandidos, assassinos, etc. Enfim, né? Porque essa eu tenho, sim, respeito pela vida. Só não a vida de vagabundo. E só não a vida de assassinos, bandidos, etc, mano. Seguindo o rastro das drogas, cheguei numa doca onde uma gangue russa estava recebendo um carregamento. E acabei trombando com a viúva negra, que se deixou ser capturada para investigar um transporte de ogivas. Joguei essa fase. Só que a viúva negra lá é um inútil, mano. Sério, não me ajudou em nada. Nossa, eu sozinho sou melhor que ela, mano. Na moral. Nucleares, que seriam negociadas entre os russos e a Yakuza. Puta merda, esse jogo borrifa um monte de coisa na sua cara toda hora que nem tiro de 12, dá até arrepio. Depois de explodir um tanque, Viúva Negra... Inclusive, mano, essa boss fight é louca, mano. Pô, você tem que lutar contra um tanque, meu irmão. Que coisa louca, meu irmão. Sim, acho que tipo, todo sonho de um ano é o seguinte: lutar contra um urso e lutar contra um tanque. Quem não gostaria de lutar com um urso e com um tanque, mano? Homens de verdade, claro. Mas enfim, de verdade gostariam de lutar contra um urso e um tanque, obviamente, mano. Só na mão, tá? Não tô falando de arma, não. Na mão.
Negra me informa que o dispositivo nuclear estará em um dos 2 navios russos que chegarão na cidade. Portanto, cada um de nós irá investigar um. O navio que peguei não carregava nenhuma ogiva, apesar de estar abarrotado de... Eu joguei até essa parte. Até essa parte aqui mais ou menos que foi onde eu parei. Do navio, eu joguei um pouquinho e dali eu parei. Não porque o jogo tava ruim, é que meu PC, meu computador, infelizmente... Foi pra vala. Só ajeitar aqui o negocinho, ó. Pronto. Desculpa. Enfim, continuando. de estatística. Eu ia explodir essa porcaria com todo mundo dentro, mas descobri que estavam transportando mulheres nos containers para abastecer sua rede de prostituição ilegal. Preciso tirar essas mulheres daqui antes de mandar o navio pro espaço, e esses caras acabaram. Também gostaria, mano. Infelizmente, o emulador de Play 2 foi... Enfim, meu PC não roda mais, mano. Meu PC tá bem ruimzinho. Não vai rodar Justiceiro, não, mano. Tentei rodar Cuphead nele e não foi, mano. Enfim. Acabaram de Inclusive que... Nossa, mano. Depois eu falo que tem que matar uns caras desse que tá contrabandeando... Tá fazendo... Como que fala, mano? Até esqueci, mano. Tá escravizando mulheres, mano. Depois eu falo que tem que matar uns caras desses e eu tô errado, mano. Passar pro topo da minha lista. Logo após isso, um dos soldados foi bastante gentil e me informou que o dispositivo nuclear não tá aqui, e sim no outro navio. Muito obrigado pela atenção, viu, meu camarada? Fizeram uma das moças de refém, porque é claro que fizeram, além de bandido é frouxo. Consegui salvá-la, mas ainda preciso tirá-la do navio junto com sua irmã que vimos mais cedo trancada no É que os bandidos são covardes, mano. Por isso que... Enfim, né? container. Isso, mano. Caramba, só duas? Só duas? Tô escravizando um monte de mulheres, duas. Pô, mano, aí... Sério que só duas? Assim, na minha cabeça é um container cheio, tá ligado? Tipo, quase, tipo, não tendo espaço, tá ligado? Mas não, duas. Bem, que o resto ficou no navio, né? E só tinha espaço pra duas, então... Infelizmente vai ficar no navio. Davai. Mete bronca, minha filha. Welcome to America. A viúva negra disse que ia investigar o outro navio, mas ela sumiu, deve ter tirado férias. Dei uma passadinha em casa pra buscar mais munição e comer uns biscoitos, mas tive uma visita daquele fia da puta de... Cara, eu queria muito jogar essa parte, mano. Queria muito jogar essa parte que você não tem armas. Você tá desarmado. Mano, que luta da hora seria, mano. Uma pena que eu não joguei, mano. Infelizmente. Gostaria. Infelizmente não, mano. Ó, caso a qualidade esteja um tanto questionável, desculpa, é que o computador não é lá essas coisas, entendeu? Eu tive que dar meus pulos, tá ligado? Infelizmente vai ficar mais ou menos assim. É o que deu pra fazer, tá ligado? Eu tô usando meu celular como webcam, então... Enfim, inclusive já foi um saco ter que posicionar ali, tá ligado? Nossa, mano. Enfim, né? Daquele russo bombado. É a melhor luta com o chefão do jogo. Queria que as outras fossem criativas assim. Mas primeiro vamos conhecer a ilha pra onde a ogiva seria levada. Ver o que tem de bom lá pra nós. Delivery aéreo de justiça. Negócio que eu queria comentar, mano. Que parte aleatória, mano. Na moral, que parte aleatória. Você tá lá, foi pra casa pra pegar munição e armas, pra ir lá ajudar a Viúva Negra e do nada guerra, tá ligado? Do nada você vai lá no meio de uma guerra. Mano, do nada, tá ligado? Do Neide. Enfim, tudo bem. Mano, essa fase na floresta é tão bem feita que pareceu que tava jogando outra coisa completamente diferente. Na verdade, esse jogo inteiro é sensacional, mas essa parte aqui não economizou em nada. Me lembrou... Não tá tão ruim assim, não? É que tipo... eu vendo aqui tá mais ou menos, tá ligado? Tá bem mais ou menos. Eu olhando pelo computador tá bem do mais ou menos.
Daqueles jogos de guerra em terceira pessoa que se passam no Vietnã. Inclusive tá até atrasado, tá? Tipo, eu falando agora, você deve estar ouvindo depois, sabe? Então assim, tá... Você tá... Até olhar aqui, ó, no OBS, ó, tá 12 FPS, mano. Tá 12 FPS pra mim, agora tá 23 e tal. Aí alternando, tá ligado? Porque infelizmente o meu computador não é lá essas coisas, então... Felizmente, tá ligado? Vietnã, já jogou algum? Bons tempos, né, mano? Starting to feel right at home. Até as execuções especiais ganham um toque mais tropical. Você sabia que sangue de vagabundo é ótimo pra adubar a terra? Principalmente por se tratar de uma raça que é toda composta de merda. Ah tá, pensei que... Nossa, mano, podia jurar que isso aqui é uma aranha, mas não é uma cobra, tá ligado? É uma cobra isso aqui, podia jurar que é uma... Podia jurar que é uma aranha, mano. Pra adubar a terra, principalmente por se tratar de uma raça que é toda composta de merda. Do mesmo jeito que a Viúva Negra me ajudou em fases anteriores, nessa ilha você tem o apoio da SHIELD e até do próprio Nick Fury. Olha só, virou praticamente um jogo tático de esquadrão lindo. Algo que eu comentei antes, aqui, deixa eu ver se... Lindo demais. Vai dar mesmo. O único problema pra mim é que o volume do vídeo tá muito maior do que o volume dessa voz. Deixa eu ver se abaixando aqui um pouquinho. Aqui, ó. Way to make it messy, Castle. Então você que sabe, mano. Como é que tá, mano? Qualquer coisa pode ser o meu fone também, tipo, o meu... Aqui do meu computador, ó. 63, abaixar aqui um pouquinho, ó. Tipo 50, ó. E talvez fique melhor. Tá melhor? Pena que Nick Fury é derrubado pelo russo perto do final. E se eu enfrentar esse cara de novo? O que eu queria comentar, que esse russo aqui, cara, é um ótimo russo, mano. Melhor que o da série. De novo ele não fica vivo não. O da série do Capitão América é mais russo que o russo da série do Justiceiro e tal. Enfim. Um dos soldados russos me disse que estavam pretendendo usar o foguete em Nova York. Mas eu não vou deixar não, não tem nem 4 anos direito que tivemos um ataque terrorista lá. Armei o dispositivo nuclear dentro da ilha e casquei fora. Só não posso esquecer de levar o Nick Fury comigo, ainda desmaiado. Quando acordar não vai entender nada que aconteceu. Frank pega o Nick Fury nas costas e consegue correr mais com o avião. Joga o cara lá dentro, entra e expulsa o piloto. Quem disse que ele não tem superpoder está brincando, ele é praticamente o Batman da Marvel. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu posso aumentar a minha voz do OBS aqui, ó. Rapidão. Assim tá melhor? Tá melhor, tá pior? Eu não sei, mano. Felizmente não vou saber. Enfim. I can't believe he let me live. Frank deduziu que o único capaz de bancar toda essa rede criminosa só poderia ser Wilson Fisk, o rei do crime, então invadia a torre dele em Nova York para buscar mais informações, depois de dar uma pregada em seus funcionários, rebaixar outros que não fizeram seu trabalho direito e ter ajudado um cara com seu treino de supino. Conversei com o rei do crime em pessoa. Ele disse que
E não teve nada a ver com os criminosos que tentaram me matar até agora, e que temos um inimigo em comum que também quer vê-lo fora de cena. E então... Pra mim eu tô no reino do crime, pelo que eu tô vendo aí tá explodindo a ilha, sabe? Então, sim, tá um pouquinho atrasado, sim. Mas, infelizmente... Detetive Soap, mesmo cara que tá me interrogando desde o início, me encontra disfarçado num botequim para informar que o rei do crime disse a verdade. Ele não está por trás de nada disso, e sim o retalho, aquele vilão todo remendado, igual uma coxa de retalhos. Uma curiosidade a respeito desse jogo é que o retalho nessa história não é o William Russo dos quadrinhos do filme e da série, conhecido também como Billy o Belo. No jogo, o retalho é John Saint, filho do John Travolta, que sobreviveu ao exercício de isometria com uma bomba que Frank deixou na sua mão. Eu até gostei dessa pequena mudança para atrelar o jogo ao primeiro filme, dando a entender que ele é praticamente uma sequência. Sim, até porque é basicamente uma sequência. O jogo em si, a história, foi feita pensando ser uma sequência do filme de 2004, então acho que ficou bem bacana. E as indústrias Stark, muito boa, que tem a aparição do Homem de Ferro. Retalho planeja roubar tecnologia das indústrias Stark. Universo compartilhado da Marvel antes mesmo do UCM, mano. Principalmente a armadura do Homem de Ferro. E esse é um crossover infinitamente melhor do que qualquer outra porcaria que a Marvel tem regurgitado nos últimos 6 anos. No encontro com Tagaki, acontece uma das cenas mais memoráveis desse jogo. Ele diz que o retalho trabalhou para ganhar a confiança da Yakuza, porém traiu todo mundo quando chegou no topo, pondo o Justiceiro contra seus concorrentes. Tagaki então pede que o Justiceiro o execute usando sua espada cerimonial, uma vez que ele acha mais honroso ser morto por mim do que pelo retalho. Você como jogador tem a opção de atender o seu último desejo ou não, mas se o fizer, seus guarda-costas não o atacam e praticam seppuku logo em seguida. Depois disso precisa se você matar ele, só um negócio que eu queria adicionar, é que caso você mate ele tipo, de uma forma desonrada, sem ser com a espada, por exemplo, com a arma, com tiro, etc., eles não vão aceitar a derrota e vão começar a atirar em você, etc, mano. Que é um detalhe muito bacana que afeta o gameplay, mano. Poderia ter mais disso. Trancar uma passagem jogos recentes, no caso, né, que eu falo. Secreta para sair daqui enquanto enfrenta hordas infinitas de capangas por 4 minutos inteirinhos. E apesar do jogo não ser muito difícil, essa parte é um pouco frustrante, porque os inimigos não param de aparecer, e são sempre as classes mais bem armadas e com armaduras. É a parte mais difícil de um jogo relativamente fácil. Bem, fácil para um jogo de tiro, né? Fácil para um jogo de tiro. É que assim, um jogo do Justiceiro não vai fugir muito desse padrão, né? Um jogo do Justiceiro que você pensa é um jogo de tiro. Não tem muito o que mude disso. Que Justiceiro é basicamente um super soldado que sai matando criminosos aí, torta e direita. Já, tipo, por exemplo, é diferente de um jogo, por exemplo, do Batman. O Batman, tipo, é basicamente um jogo Arkham. Não vai fugir muito desse padrão. Já o jogo do Justiceiro é um jogo de tiro, basicamente Call of Duty. Call of Duty em terceira pessoa. Mas ainda assim, muito bom, mano. E então chegamos onde tudo começou, com Frank se entregando para a polícia. A detetive pergunta para ele se valeu a pena ter matado todos os seus inimigos e agora passar o resto da vida nessa prisão. Porém, nem todos estão mortos. John Saint ainda está vivo, mas ele está preso também. Na verdade, ele está confinado aqui, nessa mesma prisão. Eita caralho! Yes, he is. Puta merda. I don't know how you knew this was gonna happen. Stay quiet and stay here with Molly. All hell's gonna break loose. They're gonna free all the inmates and escape in the confusion. What about you? I'm gonna kill all the inmates and escape in the confusion. Ou será que a cena da série do Demolidor, no caso, tipo, dele matando lá os detentos lá da prisão, foi uma referenciazinha a essa cena? Tipo, a essa parte aqui? Que ele também sai matando todos os detentos. Só que
Não no soco, não na porrada. Mas sim metido, né? Ainda assim, acho... Será que foi uma referenciazinha, vai? Eu quero acreditar que sim, vai. Esse é o nosso justiceiro. You done the right thing, Soap. All along. Quem começou a rebelião? Hey, cut this shit out! This ain't funny! Fala. Fala. I don't know! It just Sabe happened. sim. E que comecem os trabalhos. Enquanto investigo quem começou a rebelião e localizo o bosta do retalho, sigo reformando e reestruturando os delinquentes locais, preparando-os para o seu retorno à sociedade. No âmbito internacional, a declaração... Essa parte aqui foi terapia de choque, tá? Isso aqui é terapia de choque. Terapia de choque pra reabilitar o Os para o seu retorno... Frank Castle fazendo sua parte aí como um bom cidadão para melhorar a qualidade de vida a dos sociedade. No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento oficial que rege o sistema jurídico internacional na tentativa de evitar que os direitos humanos básicos sejam desrespeitados. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a declaração. Jogo mal feito. Aqui, ó, jogo mal feito, ó. O capacete não amassou. O capacete não amassou. 0 de 10, mano. 0 de 10, mano. Jogo horrível. Nossa, não amassou o capacete. Porque se fosse coisa boa, teria sido um dos últimos. Se preparem para um dos piores combates com o último chefão dessa época. O retalho te enfrenta no terraço do presídio. Isso aqui me lembra... Isso aqui não parece o negócio do Cyborg? Cyborg lá da DC? Cadê? Rapidão, ó. Cadê? Calma. Não vou achar. Me parece muito do Cyborg, mano. Se preparem para um dos piores combates com o último chefão dessa época. Aqui, ó. Isso aqui, mano, me lembra muito do Cyborg, mano. Principalmente de Injustice. Injustice me lembra muito isso. O retalho te enfrenta no terraço do presídio usando uma réplica da armadura do Homem de Ferro. E não é que essa luta seja difícil, porque ela não é, mas é incrivelmente demorada, pois a única forma de derrotá-lo é jogando explosivos pro alto e detonando, o que às vezes só arranha sua barra de saúde. Enquanto isso, precisa enfrentar capangas armados que aparecem de tempos em tempos, pois é com eles que você pega os explosivos que precisa para derrotar o retalho. Pelo menos na metade da sua saúde ele cai e agora o enfrenta no chão, o que é bem mais tranquilo, apesar de ainda demorar bastante. Depois que o retalho cai, Soap tenta te convencer a não punir o desgraçado, então você o entrega pra polícia de helicóptero. Bem, o Frank não matou ele, o que matou foi a queda, né? Enfim, né? Não foi culpa do Frank, foi a culpa da gravidade. Isso aqui me lembra um pouquinho no Cabeça de Martelo, ó. Me lembra um pouco o Cabeça de Martelo lá do jogo do Homem-Aranha, PS4 e tal. Me lembra um pouco. Depois disso, vai embora vestido na armadura que ele usou, e eu não consigo parar de pensar num jogo do Justiceiro em que você usa uma armadura do Homem de Ferro. E isso seria canônico, porque existem edições do Justiceiro de Ferro usando uma versão personalizada da armadura da máquina de combate. Verdade, mano. Mano, pensa que louco seria um jogo assim, mano. Nossa, mano, ia ser muito da hora. Sim, eu não acho que, tipo, seria bom como, tipo, só um jogo exatamente assim, mas, tipo, como um extra, tá ligado? Tipo, um New Game Plus seria bacana. Seria bem bacana. Que o Nick Fury te ajuda a pegar emprestado. Oh, isso daria combustível para uma sequência tão boa que esse mundo nem tá preparado. Screw you, Punisher! Anda, só. Fala, cara. Se você quer paz,
Prepare-se para aceitar 3 coisas. Primeiro, o uso do exército não é o mesmo que ditadura militar. Segundo, se for um cidadão de bem, a polícia não é sua inimiga. E terceiro, que bandido não é gente. Parece que o justiceiro é um cara que joga fora das regras, fazendo trabalho sujo por um bem maior. Mas na verdade não existe nada de sujo em limpar a podridão da sociedade usando um arsenal de calibres variados como se fosse bucha detergente. Isso não rebaixa o personagem ao nível dos bandidos. Na verdade, essa frase foi cunhada pelos simpatizantes de vagabundo na tentativa de apelar para algo que sabem que você tem e eles não. Moral e bom senso. Mas não se preocupe, pois nenhum dos dois será abalado por essa atitude. Na verdade, vão até se fortalecer. Essa empresa tinha culhões, a Volition. Eles foram os pais de Red Faction, com sua incrível destruição de cenários. Fizeram esse jogo ótimo do Justiceiro, e depois vieram com um dos melhores clones de GTA que tivemos, com a franquia Saints Row, que nem considero clones de GTA, pois adotaram um estilo próprio. Infelizmente, a empresa foi sabotada de dentro para fora e quebraram logo depois de lançar um reboot da franquia que todo mundo odiou. Mas tem males que vêm pra bem. Já imaginou se a equipe que fez essa Esses bichos aqui estão um pouquinho feios, vai. Não sei se são só meus olhos. Então bem do feinho, nossa, ó, mano, cabeça achatada aqui, ó, cabeça quadrada, mano. Enfim. ração de soja fizesse outro jogo do Justiceiro revisado e sanitizado pro público moderno e atual? No, 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 no! Wait! Acontece que apesar de ser um herói polêmico e divisor de opiniões, principalmente nos dias de hoje, é legal ver um jogo centrado na realidade, um jogo sério, mas com essas pitadas de estilo e até um humor leve para manter tudo a um nível identificável, memorável, divertido, sem medo de expor suas ideias. Afinal, é só videogame, baseado num filme e numa série de histórias em quadrinhos que nunca fizeram mal. Verdade, mano, não vai, tipo... que não vai fazer eu sair por aí matando bandido à torta, não, é só diversão, tá ligado? É tipo GTA, eu sair explodindo carros aí, roubando carro, tacando bomba aí e tal. É só diversão, é só um jogo, tá ligado? Não vai me influenciar a fazer isso na vida real. A ninguém. Entre as zonas de guerra pode navegar por painéis e recortes de jornal no menu inicial, e pelas manchetes dá pra notar um certo viés da mídia para cobrir os atos do justiceiro, enquanto defendem e romantizam a vida dos bandidos e, como costumo dizer, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu não percebi porque eu não li esses negócios aqui, só ia pra próxima fase que eu achava muito mais louco. Eu deveria ter visto assim, deveria. Em 2005 propuseram uma sátira que se tornou o mundo de hoje. Em certas situações extremas, a lei é inadequada. Para reparar isso, precisamos agir fora da lei, buscar justiça natural. Isso não é vingança. Vingança não é um motivo, é uma resposta emocional. Não, isso não é vingança, é punição. Wolverine com V não dá, né? Ou convenhamos, Wolverine com V não dá, né? Pô, Wolverine com V, mano, perdeu meu respeito, mano. Na moral, o resto tem meu respeito, menos esse Wolverine com V, mano. Até o Pickles tem meu respeito, mas o Wolverine com V não, mano. Sinto muito, mas o Wolverine tem que ser com W. Bem, final do vídeo que eu achei, mano, foi um vídeo muito bom. Obrigado aí, Big, pela obrigado, Big, por ter me enviado esse vídeo pra fazer react. E, mano, gostei muito do vídeo, concordei com uma grande parte do vídeo. E, mano, sendo bem sincero, eu gostaria muito. Estou fazendo a minha recomendação, gostei bastante, gostei muito. Eu falei, né? Como eu disse, tá atrasado, né? Enfim, a única parte que eu não gostei do vídeo, mano, sendo bem sincero, é essa aqui, mano. Calma aí, ó. Cadê? A única parte que eu não gostei do vídeo é esse aqui, mano. Wolverine com V, tá ligado? Mas aí nem é culpa do cara, é culpa do... Enfim, né? É culpa do Wolverine com V, né? Wolverine com V não dá, mano. Enfim, gostei pra caramba. Mandou muito. Bem, concordei com a grande maioria do que eu... A grande maioria do que o cara aqui falou. Gostei muito.
E eu gostaria muito, mano, de uma continuação. Gostaria muito de uma continuação. Um remaster, mano. Remaster, remake. Trazendo pros dias de hoje. Ou, tipo, nem precisaria ser uma adaptação, um remake, um remaster. Poderia só ser um port pro PS5, PS4, pro Xbox, PC mais atual, tá ligado? Trazer aqui pra Steam, ó. Aqui na Steam, ó. Se vocês quiserem aqui, ó. Compraria o jogo, teria na Steam, jogaria, mano. Porque o jogo é excelente. O único lado ruim do jogo é não ter uma continuação. Não ter uma continuação e. É isso, não ter uma continuação. Enfim, né? Infelizmente, duvido que que vá ter algum novo jogo do Justiceiro. Ainda mais hoje em dia que, mano, Justiceiro, meu irmão. Só falar o nome Justiceiro já dá uma polêmica, meu irmão. Que, mano, eu entendo que. Eu entendo que ele é um ser polêmico. Mas, infelizmente, é um cara que eu gosto, mano. Sendo bem sincero, meu anti-herói favorito. Bem, é isso. Próxima live, não sei se vai ser react, mas talvez, né? Não vai ser a última live de react que eu faço, muito pelo contrário. Vai ter mais lives de react. Inclusive, se quiser me mandar mais algum vídeo para reagir, fica à vontade. Bem, isso. Depois vou postar uns cortezinhos aqui que eu achei. Dos dois vídeos, né? Do GTA. Do GTA talvez não, mas desse vídeo aqui com certeza, porque eu gostei pra caramba desse vídeo. E é isso, né? Infelizmente não teremos um jogo do Justiceiro tão cedo. É uma pena, porque eu gosto muito do Justiceiro e gostaria muito de ver ele em algum jogo, mano. Nem precisa ser um jogo solo dele, só tipo uma participação. Por exemplo, Call of Duty. Call of Duty aqui, ó. Precisa de Call of Duty. Call of Duty. Só, mano. Só, tipo, uma participação do Justiceiro aqui no Call of Duty já seria muito bom, mano. Porque, mano, pelo tanto de personagem idiota que tem aqui hoje em dia, o Justiceiro seria alguém bacana. Tendo em vista que, nossa, mano, até as tartarugas ninjas colocaram no Warzone, mas não o Justiceiro, mano. Enfim, né? Infelizmente. Bem, é isso. Muito obrigado, Pig, por ter comparecido. Obrigado a todos os outros que compareceram na live. Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, vou editar aqui, fazer uns vídeos em corte aqui da live, postar aqui no canal. E é isso. Muito obrigado.